toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém? Amém. Louvo a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio, né? Poder estar aqui com a igreja do Senhor Jesus Cristo, presidida e pastoreada pelo pastor Gilmar, e tivemos a oportunidade em um lugar inusitado, em um lugar que estava na diversão, e o pastor Gilmar contou um pouco da sua história, e a gente conversando ali, tivemos a oportunidade, sentindo a presença do Senhor, Aleluia, de Jesus. partilhar algo do Senhor sobre a vida dele, e eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem proporcionado sobre a vida do pastor Gilmar. Glória a Deus. O nosso Deus, quando Ele promete, o nosso Senhor, Ele cumpre. Glória a Deus. Ele é um Deus de promessa, e Ele tem uma promessa na vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Glória a Deus. Nosso Deus, jamais, Ele deixará de concretizar as promessas sobre a vida de cada um de nós. Quando nós nascemos, que éramos informes no ventre da nossa mãe, o Senhor Jesus Cristo já tinha morrido na cruz do Calvário para nos salvar. E a sua palavra diz que Ele nos amou primeiro. Isso são promessas de Deus, promessas de salvação. Ele tem acrescentado sobre o povo. E eu louvo a Deus, porque o Senhor nos trouxe hoje aqui para partilhar com a igreja do Senhor tudo que Ele tem proporcionado a nós, tudo que Ele tem proporcionado nesta caminhada de vida. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele tem todo o poder para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Ele já levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados hoje. Glória a Deus. O Senhor prometeu algo lá atrás, e nós entendemos que não existe coincidências para aqueles que estão caminhando nesta terra. Para nós que conhecemos o Senhor, não há coincidência. O Senhor prepara os momentos, o Senhor prepara os encontros, sempre com um propósito. Aleluia, Jesus. E saiba que os meus irmãos tiveram a oportunidade de estarem em outros lugares, esta noite, esta tarde, mas o Senhor o trouxe até aqui. Quero dizer para cada um dos meus irmãos que foi o Espírito Santo de Deus que trouxe a cada um dos meus irmãos para estar esta noite aqui. Glória a Deus. Porque esta noite é uma noite de libertação. Essa noite é uma noite de restauração. Essa noite é uma noite de cura. Aleluia. Essa é uma noite de libertação pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. O Senhor já estabeleceu esse dia. O Senhor já estabeleceu essa tarde. E quem iria estar esta tarde aqui? Aleluia. Os irmãos não estão aqui porque veio um pastor de fora, de outra igreja, pregar. Os irmãos não vieram aqui pelos louvores. Os irmãos não vieram aqui pelas palavras profundas direcionadas. Os irmãos vieram à casa de oração essa noite, movido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Só o Espírito Santo age na vida do homem. Só o Espírito Santo testifica o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor permitiu que cada um de nós, quando éramos informes no ventre da nossa mãe, permitiu, nos dando fôlego de vida e trazendo a vida, assim como Ele nos permitiu que viéssemos à vida, Ele permitiu que viéssemos com um propósito. Aleluia. E esta noite nós temos a oportunidade de entender o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Amém? A igreja do Senhor possa abrir as Escrituras Sagradas. O livro de Apocalipse, livro da Revelação. Último livro. Louvado seja o nosso Senhor. Bendito seja o nosso eterno Deus. Bendito seja a sua palavra e o seu reino jamais, jamais terá fim. Aleluia. Quem achou, último livro de Apocalipse, capítulo 22. Aleluia. Versículo 8.
Louva a Deus porque o Senhor nos trouxe hoje aqui e que Ele venha cumprir os propósitos sobre cada um de nós. Nós estamos pastoreando a igreja em Basel, também a Assembleia de Deus, Missão Vida Eterna. Estamos sob a cobertura pastoral, ministerial da Convenção do Rio de Janeiro. Os nossos irmãos, e o pastor Gilmar deve conhecer, um dos fundadores de lá foi o pastor Gesiel Gomes. Meu pai já tem 53 anos de ministério, de Assembleia de Deus também, e o Senhor tem feito um trabalhar nas nossas vidas e me trouxe para as raízes, né? Quando nasci, o meu pai já era evangélico, já era da Assembleia de Deus também no Brasil, e um tempo eu fiquei distante da presença do Senhor, mas o Senhor, quando tem propósito, planos e promessas, Ele irá cumprir na vida de cada um de nós, assim como Ele cumpriu na minha vida. O Senhor nos restaurou, o Senhor tem nos dado uma nova oportunidade, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de pensar, de agir, de falar e de ser. E eu louvo a Deus também pela vida da minha esposa, que no próximo final de semana estaremos fazendo 23 anos de casado também. Aleluia. E tem suportado os momentos difíceis da nossa vida. Bendito seja Deus. Também as minhas filhas, que têm participado diretamente da restauração que o Senhor tem feito na vida do Pai. E a minha família, graças a Deus, serve ao Senhor. Aleluia. E todos os dias procuramos sermos melhores na presença do Senhor. Nós só podemos sermos melhores se a presença do Senhor estiver conosco. Aleluia. Que a igreja do Senhor possa se colocar de pé em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele disse: vê, não façais isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Aleluia. Diz-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Aleluia. Bendito seja Deus. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir, aleluia, a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro e sou o último. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aleluia. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam a prática e a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. Aleluia. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, aleluia, venha.
E quem quiser receba de graça a água da vida. Aleluia. A igreja do Senhor possa se assentar Glórias a Deus. em nome do Senhor Jesus Cristo e tenha a liberdade de glorificar, exaltar aquele que vive, aquele que reina, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor, eu venho diante da tua igreja, Senhor, com uma responsabilidade e um peso muito grande diante dos meus ombros, Senhor. Porque sei que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. E que o Senhor enviou Jesus Cristo por amor de nós, não para condenar nós, mas para salvar a cada um de nós. Neste momento, Senhor, direcionando a tua palavra, Senhor, que não saia sequer uma palavra da minha boca, meu Senhor e meu Deus, sem a permissão do Senhor. Aleluia. Que as palavras direcionadas venham do teu trono, Senhor, e que eu venha diminuir, meu Senhor e meu Deus, e que o Senhor venha me esvaziar, Senhor, do meu eu, do meu querer, do meu achismo, e me apresento diante do Senhor como um homem limitado, Pai, cheio de defeitos, fraquezas e erros. Eu me apresento diante do Senhor como um vaso de barro, totalmente dependente da graça do Senhor, porque estou diante da noiva do Cordeiro. Aleluia, Jesus. A noiva que um dia irá morar no céu. Glórias a Deus. Ai daquele que me contar mentira por igreja. Aleluia. Ai daquele que trazer palavras de engano, de perversão e de motivações terrenas. Por isso, meu Senhor e meu Deus, neste momento, Senhor, que o Senhor venha crescer mais uma vez aqui neste lugar, e nós venhamos a diminuir, Senhor, e faz tudo o que lhe apraz. Em nome do Senhor, eu peço a intervenção do teu Espírito Santo no nosso meio, e toda obra, todo impedimento, toda barreira, todo principado e potestade das trevas, em nome do Senhor, não prevalecerá. Em nome de Jesus. Aleluia. Diante desta palavra, Sim, Senhor. porque esta palavra é a semente perfeita. Aleluia. A imperfeição há nos corações. Prepara corações essa noite, meu Senhor e meu Deus. Prepara corações essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Esta é a minha oração, esse é o meu clamor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Hoje estamos diante de uma palavra que fala do livro da revelação. Revelação sobre o que irá se passar nos últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. Os sinais já estão diante de nós. Mateus 24 diz que haverá guerras, rumores de guerras, problemas na natureza, catástrofe natural. Tem acontecido também diante de nós pandemia, guerra, rumores de guerras. Porém, o Senhor Jesus Cristo direciona que ainda não é o fim. Porque o Evangelho precisa ser pregado a todas as nações, a todos os povos. Por isso eu louvo ao Senhor Jesus Cristo pela vida do pastor Gilmar e a sua igreja, que aqui estão reunidos, clamando ao Senhor nas suas limitações, mas buscando ao Senhor e intercedendo por essa cidade. Glória a Deus. Essa necessidade de mim depende de cada um dos meus irmãos que hoje estão aqui. Para essa cidade ser sarada
é necessário que haja o comprometimento da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia! A igreja, nós que estamos aqui, somos predestinados para o arrebatamento. Nós somos predestinados por Deus para no dia que Ele vier, Ele irá buscar em primeiro, Ele irá buscar a sua igreja. Aleluia! Para estar com Ele por toda a eternidade. Glória a Jesus. Cada um dos meus irmãos que aqui estão tem a oportunidade de estar com o Senhor Jesus Cristo no dia que Ele vier nos buscar. Ele prometeu que virá nos buscar. O Senhor Jesus Cristo voltará para nos buscar, porque mais uma vez eu falo para a igreja, como diz as Escrituras Sagradas, que o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele promete, Ele vai cumprir. Glória a Deus. E mediante esta palavra, essa revelação de Deus para João, um homem enviado por Deus para anunciar o reino de Deus, para anunciar o amor entre os povos, um homem que adquiriu o maior nível de amar o próximo, de exercitar, de expressão ao próximo, foi João, que foi levado para a ilha de Patmos. E quem era levado à ilha de Patmos poderia já assinar a sentença de morte, porque muitos morriam lá em Patmos, porque extraía carvão naquele lugar, e muitos morriam com problemas respiratórios. E o Senhor leva este homem, enviado por Deus, o maior nível de amor ao próximo, o Senhor leva para um lugar e para morrer naquele lugar. Mas o Senhor, Ele sempre, quando leva alguém para momentos, para lugares que todos dizem que aquele lugar será um lugar de morte para o meu irmão, o Senhor revelará algo, o Senhor acrescentará algo para que haja uma mudança de vida e de cura entre as pessoas que estão ao seu redor. O livro da revelação é o livro que a igreja do Senhor precisa se alimentar todos os dias. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Mas a igreja, em primeiro lugar, precisa cuidar e olhar para dentro de si. Se nós fôssemos olhar para os nossos passados, o nosso passado nos condenaria. Creio que cada um dos meus irmãos que aqui estão, se fizer uma retrospectiva na sua vida e olhar para o seu passado, seu passado foi muitos, como o meu também foi, passado terrível. E esse passado nos condena. E muitas das vezes o passado impede de continuarmos seguindo a nossa caminhada. Muitas vezes o passado nos bloqueia, cria uma barreira para começar, para recomeçar, para reconstruir o que precisa acontecer agora nos últimos dias. O Senhor quer levantar uma igreja sarada, uma igreja curada, uma igreja que esteja limpa, coração limpo, mente renovada, mente transformada. Devemos buscar a renovação da nossa mente para que possamos entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Mas para que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos fazer uma retrospectiva e olhar para dentro de nós. Igreja do Senhor Jesus Cristo, abra as Escrituras Sagradas. Muito obrigado. Deus abençoe. Abram as Escrituras Sagradas em Salmo 51. O Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Mas a igreja precisa estar lavada, remida pelo sangue de Jesus. A igreja precisa olhar para dentro de si e se desprender do passado, se desprender de tudo que impede o seu caminhar com Jesus Cristo e anunciar
o Evangelho de Jesus. Por isso hoje temos a oportunidade de falar sobre dois personagens. Dois personagens que o passado o condena. Hoje o Senhor nos traz a essa reflexão. E os meus irmãos, no livro de Salmos, capítulo 51, a palavra do Senhor nos direciona assim. Oh Deus santo e poderoso Deus, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado estão sempre diante de mim. Quem fala esta palavra foi um homem estabelecido nas Escrituras Sagradas como homem segundo o coração de Deus. Creio que no nosso meio tem pessoas melhores do que o rei Davi. Tem pessoas melhores do que o Davi. Porque eu tenho certeza que no nosso meio não tem pessoas assassinas. Não tem pessoas que fizeram tanto mal como ele fez nesses últimos dias. Porém, estamos diante de um homem segundo o coração de Deus, que o passado dele condena para todo o segmento da vida. E hoje, mediante esta palavra, Davi está diante do Senhor, se confessando ao Senhor, se arrependendo de todo o seu coração. Aleluia! E explicando ao Senhor que ele fez muito mal. Coração reconhecido. Aleluia, Jesus. Quando nós reconhecemos, o mover de Deus vem de uma maneira sobrenatural sobre nós. Aleluia! Davi estava vivendo um momento terrível na sua vida. Estava vivendo um momento de muitas decisões erradas, muitos maus comportamentos. E ele chega diante do Senhor e pede ao Senhor: compadece-te de mim, Senhor. Compadece-te de mim, Senhor, segundo a tua benignidade e as tuas misericórdias. Um homem que estava se sentindo já chegou a uma altura que o Espírito de Deus em que nos testifica do pecado, da justiça e do juízo, e ele sendo testificado, ele se confessa ao Senhor pelo seu sentimento de culpa. O sentimento de culpa traz remorso ou pode trazer arrependimento. Remorso está relacionado à nossa carne pecaminosa. Arrependimento verdadeiro está relacionado àquele sentimento de culpa que nos confronta e nos impulsa a fazer diferente na caminhada, se apegar a Cristo. As Escrituras Sagradas, remorso aconteceu com Judas, que vendeu o Senhor por uma boa quantidade de moedas. E quando ele se confessou ao Senhor, ele saiu da presença e suicidou, foi se enforcar. Isso está relacionado a remorso. O remorso nos traz um sentimento que nos envolve de uma maneira tão grande que aquilo maquina na nossa vida, na nossa mente, durante dias, durante meses, durante anos. Passamos muitas vezes o ciclo da vida e ainda temos aquele remorso que mexe com a nossa carne. Porém, o remorso são sentimentos que nos levam para a morte. Mas também temos nas Escrituras Sagradas também alguém tão grandioso nas Escrituras que se arrependeu de verdade, como Pedro, que negou ao Senhor 3 vezes.
E Pedro, quando negou ao Senhor 3 vezes, ele se arrependeu do ato que ele fez. E as Escrituras Sagradas dizem que ele foi salvo. Aleluia. O arrependimento nos leva à salvação. Aleluia. O remorso nos leva à morte. Igreja do Senhor Jesus Cristo, não se prenda no passado. Eu vou dar um ponto final no meu passado, porque foi terrível, e vou tentar começar tudo de novo. Eu aconselho meu irmão hoje a não dar um ponto final. Acrescenta uma vírgula no teu passado. Esse homem, ele cometeu graves delitos. Homem segundo o coração de Deus. Ele teve relação com uma mulher que não era sua. Colocou o seu marido para a linha de frente de batalha, já premeditando, já maquinando que ele ia morrer, preparando a morte daquele homem. E assim ele fez. E assim foi concretizado o ato. E a palavra do Senhor é tão grandiosa que este homem, segundo o coração de Deus, reconheceu de verdade o pecado que ele tinha cometido. Aleluia, Jesus. Samuel, capítulo, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o reino do Senhor, aleluia, Jesus Cristo, Jesus. E a sua palavra. Jamais a sua palavra terá fim. Oh Santo Deus de glória. Bendito seja Deus. 1 Samuel, a palavra do Senhor nos direciona. E o profeta Natan chegou a Davi e começou a falar sobre algo muito distante para ele. E quando o Senhor direciona algo para Davi, pela boca do profeta Natan, Davi chega ao ponto de dizer: esse homem precisa ser morto, esse homem precisa ser aniquilado, esse homem não pode viver. Até que Natan vira para Davi e diz: este homem é você. Um homem que foi confrontado com o seu pecado, confrontado com a sua iniquidade. Ele se prostrou diante do Senhor e reconheceu. Quando nós reconhecemos, igreja do Senhor, nós abrimos um precedente. Nós abrimos toda a oportunidade do Espírito Santo, aleluia, entrar na nossa vida, mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Igreja do Senhor Jesus Cristo, reconheça que somos pecadores. Reconheça que somos falhos. Reconheça que somos limitados. Reconheça que sem o Senhor nós não somos absolutamente nada. Sem a presença de Deus na nossa vida. Mas devemos saber que nós temos um passado. E esse passado foi cruel. Esse passado foi terrível muitas das vezes. E nós estamos presos ainda no nosso passado. Deixamos de vir testemunhar. Deixamos de vir evangelizar. Porque as pessoas vão falar do nosso passado. Deixam de abrir o coração ao Senhor para Ele selar um ministério na nossa vida por causa dos nossos passados. E o Senhor, Ele hoje direciona para cada um de nós, que Paulo sempre direcionou a igreja por onde ele passou, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Davi teve esse percurso. Davi, se fosse olhar para o passado dele, o passado já o condenaria. Igreja do Senhor Jesus Cristo, pare de olhar para o seu passado como se fosse um museu. Museu, nós vamos lá, vemos aquelas peças antigas, de muito tempo atrás, dos nossos avós, dos nossos bisavós.
Quando chega no final da tarde, eles fecham a porta do museu, cada um vai para o seu lugar, e ele está aberto no outro dia para ficar vendo o que ali está. E muitos de nós deixamos o nosso passado dentro de nós como um museu. Todos os dias nós estamos olhando para ele. Todos os dias nós estamos olhando para ele, e muitas das vezes se vangloriando porque se posicionou em algumas vezes, se vangloriando em outras alturas por alguns comportamentos. Mas o Senhor, esta noite, Ele quer fazer tudo novo na sua vida. Aleluia. Outro homem, e sendo breve, se chama Paulo, na nova aliança. Paulo, último apóstolo do Senhor, homem levantado por Deus, chamado para ser apóstolo do Senhor. Até então, antes do seu chamado, um grande perseguidor da igreja, um homem também que o seu passado o condena. Se formos olharmos para o nosso passado já nos condena diante dos homens, diante da sociedade, diante dos familiares, diante dos amigos mais próximos. Se formos olhar para o passado, deixamos de cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Paulo, apóstolo do Senhor, chamado para ser apóstolo do Senhor, judeu de nascimento, da tribo de Benjamim, instruído pelo fariseu e o mestre da lei, Gamaliel, judeu de nascimento, hebreu de hebreus, circuncisado ao 8º dia, seguindo o percurso completo do judaísmo, estudando e ganhando credibilidade do Sinédrio. O Sinédrio coloca Paulo para ser perseguidor dos cristãos. Depois dele adquirir a confiança do Sinédrio, e ele perseguia o povo de Deus, perseguia os cristãos, e levavam e entregavam aos homens para o julgar. Muitas vezes mataram, fizeram atrocidades. Um grande perseguidor da igreja do Senhor Jesus, um homem que o passado dele foi terrível. O Senhor, um certo dia, ele a caminho de Damasco, o Senhor se depara com Paulo. Paulo, por que me persegues, Paulo? A glória foi tão grande diante daquele perseguidor que o passado dele condena já. Quem olha para Paulo, meu Deus, quem olha para Paulo, esse homem não tem condição nenhuma de pregar o reino do céu. Esse homem não tem condição nenhuma para ser um mensageiro do evangelho, porque o passado dele é terrível. O Senhor se depara com este homem e chama este homem para pregar o evangelho, que é poder de Deus para a salvação. O Senhor chama este homem que viveu a maior perseguição que um homem pode viver, discriminação. Este homem viveu na nova aliança, nas implantações da igreja. Os judeus que ali estavam, os judeus que foram convertidos ao cristianismo, eles descredibilizavam Paulo, descredibilizavam tudo que ele falava, e fazia com que as pessoas não acreditassem na conversão de Paulo. Os próprios judeus, convertidos ao cristianismo, impediram e tentaram impedir o trabalhar dele, principalmente quando ele estava prestes a ir para Roma. Mas ele direciona uma palavra grandiosa para todos, e que a igreja do Senhor hoje toma posse. E anote aí, meu irmão, Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Assim ele direciona a igreja, assim ele direciona a Roma, que estava vivendo uma perversão, que estava vivendo todo tipo de prática imoral, que agredia a sociedade, agredia as pessoas. Oh, santo Deus de glória! Mas ninguém dava crédito, porque o passado daquele homem o condenava.
Os homens podem apontar o dedo para o teu passado. As pessoas podem descredibilizar na hora que o meu irmão estiver falando para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu primo, no seu trabalho. Podem descredibilizar porque antes eles te viram bebendo, antes eles te viram no pecado, e hoje eles te veem de outra maneira. Eles vão te descredibilizar. Porque eles ainda não entenderam o mover de Deus na vida do homem. Ainda não experimentaram. O Senhor, Ele muda a nossa vida. Aleluia. Ele muda a nossa história. Mediante o arrependimento. Aleluia, Jesus. Não o remorso. Os remorsos nos distancia e nos leva à morte. Nos leva ao suicídio, a se enforcar. O arrependimento nos leva ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E quando nós nos deparamos com o Senhor Jesus Cristo e pedimos perdão dos nossos pecados, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, naquele momento o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, nos purifica de todo o pecado. E nenhuma condenação há. Aí daqueles que tentam meter o dedo em você, eles não sabem o que falam. A igreja do Senhor Jesus Cristo hoje toma posse. Toma posse da sua conversão. A sua conversão veio por intermédio do arrependimento. O teu aproximar com Deus veio por intermédio do arrependimento. Mas o sentimento de culpa ainda te acompanha. O sentimento de culpa também me acompanha. Porque sou ser humano. Todos nós somos seres humanos. Nós sentimos na nossa humanidade, muitas vezes, impotente para muitas coisas. Mas quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos para o alto sublime trono, é Ele que nos capacita. E quando o Senhor nos chama, quando Ele direciona a nós, quando Ele sela uma promessa sobre nós, Ele direciona para que nós não venhamos nos preocupar no que iremos falar. Quando estivermos diante dos poderosos, quando estivermos diante dos reis. Naquela época os reis eram o governo político, os sacerdotes, o governo espiritual, a cobertura espiritual. E ele fala, o Senhor nos direciona assim, quando se deparar com os poderosos, com os grandes, com aqueles que se acham cheios de poder. Não te preocupas o que irás falar, porque o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, é que colocará as palavras certas na tua boca. Aleluia! Oh, Santo Deus! Glória a Deus! Aleluia! As palavras que eles precisam ouvir. Aleluia! Ah, pastor, eu não sei falar. Oh, pastor, eu não sei orar. Oh, pastor, eu não sei pregar. E os meus irmãos olham para mim, eu também não sei. Mas é o Senhor que capacita os homens. Aleluia! Ele não chama aqueles que estão capacitados. Ele capacita aqueles que Ele escolhe. Aleluia. E o Senhor esta noite escolhe toda a igreja que aqui está. Aleluia. O Senhor te escolheu. O Senhor te chamou. Não foi você, não foi o meu irmão que escolheu estar na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que foi Ele que escolheu a nós, e não nós que escolhemos a Ele. Igreja do Senhor Jesus Cristo, já finalizando a palavra do Senhor esta noite, esta palavra que o Senhor hoje colocou no meu coração para partilhar com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Passado de muitos que aqui estão, ainda está preso na sua mente e no seu coração. E você não tem conseguido se desprender do teu passado. Ele te traz diversos sentimentos. Em momentos ele te traz sentimento de culpa. Em momentos ele traz sentimento de remorso. Em momentos ele te traz sentimento de desespero. Porque você não consegue superar aqueles momentos lá de trás. Porque foram terríveis. Saiba que Davi, o homem segundo o coração de Deus, também fez muito mal. Saiba que
que ele direciona a palavra do Senhor, e a palavra mais grandiosa que ele fala ao Senhor é no capítulo 51, versículo 1. Versículo 4. Eu sei, Senhor, que eu fiz muito mal. Oh, Santo Deus de glória. Quando nós reconhecemos que erramos, quando nós reconhecemos que pecamos, quando nós reconhecemos que transgredimos e que o nosso pecado foi abominado diante do Senhor, nós estamos abertos para a reconstrução do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor quer reconstruir. Aleluia! Glória a Jesus. O Senhor quer reconstruir a tua vida. Aleluia, Jesus. Eu sou fruto do recomeço. Aleluia. Eu sou fruto do recomeço. Eu acredito nos novos recomeços. Aleluia. Eu acredito que o Senhor fará recomeçar muitos dos meus irmãos que estão nesta noite aqui. Em nome de Jesus. Porque a palavra da revelação hoje, você só pode desfrutar de tudo que o Senhor está direcionando aqui se houver um arrependimento. Sem arrependimento, não tem como desfrutar uma nova terra, um novo céu. Por isso, igreja do Senhor, eu quero finalizar a palavra do Senhor e bem breve. Apocalipse 21. Oh, Santo Deus de glória. 21, 6 ao 8. Glória a Jesus. O arrependimento é principal para que nós possamos ser reconstruídos pelo Senhor. A palavra do Senhor nos direciona assim. Apocalipse capítulo 21, versículo 6 diz assim: e disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Assim diz o Senhor. Quem tem sede, darei de graça. Mais uma vez ele fala: darei de graça a fonte da água da vida. E ao vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus. Aqueles que conseguirem superar o passado que te acusa, aqueles que conseguirem superar o passado que te acusa até o dia de hoje, o Senhor dirá para você esta noite, mediante o teu arrependimento diante do Senhor, e ao vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus. Aleluia. E ele será o meu filho. Versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago ardente de fogo e de enxofre, que a saber é a segunda morte. Igreja do Senhor Jesus Cristo, o nosso passado precisa ser lançado, em primeiro lugar, apresentado diante do Senhor. Porque só o Senhor pode lançar os nossos pecados, o nosso passado, no mar do esquecimento. E eis que tudo se faz novo na sua vida a partir desta data, a partir desta noite. Tudo se faz novo sobre a tua vida. O Senhor não nos tem mais como inocente. Todos nós já temos consciência do pecado. Todos nós já temos consciência da vida de pecado. Todos nós já temos consciência que o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Aleluia. Ninguém vai ao Pai sem por intermédio de Jesus Cristo. O único mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo, o homem. Glória a Deus. Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu louvo a Deus por esta oportunidade de estar trazendo aos meus irmãos uma palavra que vai mudar a sua história. Em nome de Jesus. Se desprenda totalmente dos remorsos, mas se apresente diante do Senhor de coração aberto, se arrependendo de todo o seu coração e de toda a sua alma.
E finalizando a palavra do Senhor, que a igreja possa se colocar de pé em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue a praticar justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que eu venho sem demora. Jesus Cristo está vindo para nos buscar, e com ele vem o galardão, porque ele retribuirá a cada um segundo as nossas obras. A cidade de Biém depende da igreja. A cidade de Biém será mudada por intermédio da sua vida. Em nome de Jesus. Se desprenda do passado. Prega o evangelho que é poder de Deus para a salvação, porque o Senhor prometeu a cada um de nós um galardão segundo as nossas obras. Aleluia. Quando a palavra do Senhor fala de obras, fala de atitude, fala de ir avante, tomar postura, posicionamento, e essa cidade será abençoada pelo poder que há no nome de Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida. Ó Santo Deus, e entre na cidade, a cidade santa, a nova Jerusalém, a Aleluia. nova Jerusalém, prometida pelo Senhor para cada um de nós. Deus. Onde não haverá dor, onde não haverá ranger de dente, onde não haverá mal. Oh Santo Deus, Espírito de Deus. em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa inundar este lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Trazer uma nova consciência, Senhor. E nós precisamos ter um coração arrependido, Senhor. Oh meu Deus e Pai.